Bom dia, um feliz dia. Hoje, segunda-feira, dia 19, vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje o título da lição é falando Jesus e as crianças, né? Pede para a gente ler Marcos 10, 13 a 16, o que Jesus fez pelos que levaram as crianças até ele. Então aqui nós vemos que nesse texto aqui Jesus abençoa as crianças, né? Trouxeram algumas crianças para que ele as tocasse, mas os discípulos, né, o repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, ficou indignado, né, e falou com ele: Deixe vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. E nós vimos aqui que trouxeram aí as crianças para que Jesus pudesse abençoá-las, né? Nós vimos aí que Jesus acolheu aí aos pais, né, que trouxeram aí essas crianças a ele, né? E ele ficou, como nós vimos no texto, muito indignado aí com os discípulos, né, que estavam repreendendo, né? Mas ele tomou as crianças, né, nos braços e abençoou. E vimos também que ele falou que nós temos que nos tornar como criança, não é isso? Porque quem quer receber o reino de Deus deve ser como uma criança, né? Porque aquele que não se tornar como criança não receberá o reino de Deus, não é isso? Então é importante que a gente se torne como uma criança. Bom, a cultura, né? Embora as crianças aí fossem desejadas no mundo antigo, especialmente aí os meninos, na cultura predominante masculina. Então havia esse desejo aí no mundo antigo, principalmente pelos meninos, né? O nascimento e a infância não eram fáceis. Os riscos, né, de morte eram bem elevados para as mães durante o parto e também para os recém-nascidos, bebê e crianças, né? Então era bastante difícil. As crianças ocupavam aí uma posição social inferior, semelhante à dos escravos. Você pode ver isso em Gálatas 4, verso 1 e 2. E no mundo grego-romano, crianças com deficiências físicas ou que fossem indesejáveis eram expostas ou jogadas aí em um rio. Os meninos eram mais valorizados que as meninas. Às vezes meninas eram deixadas para morrer na natureza. Algumas vezes bebês eram abandonados. Algumas vezes, né, bebês abandonados eram resgatados aí para serem criados e vendidos como escravos. Os discípulos não entenderam aí o conceito de receber o reino de Deus como uma criança, como é relatado também lá em Marcos 9, 33 a 37. Então repreendiam aí os que levavam crianças de Jesus para serem abençoadas, né? Talvez pensando que ele não tivesse aí tempo para uma tarefa tão simples, né? Eles estavam errados, né? Jesus ficou bastante indignado, como é relatado aí no Evangelho de Marcos. Jesus teve reações surpreendentes em relação às pessoas, e é interessante que suas fortes reações tenham sido em relação às pessoas que queriam afastar dele as crianças. Então nós vimos aí que nós temos que tornar como crianças para entrar no reino de Deus, né? Ou seja, a criança é sincera, a criança é transparente, a criança confia, né? A criança ela perdoa com facilidade, né? Por isso é importante que nós nos tornemos como criança para que possamos herdar os reinos dos céus.
que se não nos tornarmos como criança, não entraremos no reino dos céus. Isso é dito pelo próprio Jesus, não é isso? Lá na Ciência do Bom Viver, na página 21, a Ellen White escreve o seguinte: ele fala aqui: não deixem que seu caráter não cristão represente mal a Jesus. Não mantenham os pequeninos afastados dele por sua frieza e aspereza. Nunca lhe deem motivo de pensar que o céu não seria um lugar aprazível para eles, se lá estivessem. Não falem de religião como de uma coisa que as crianças não possam compreender. Nem procedam como se não esperasse delas que aceitassem a Cristo. Não lhes deem a falsa impressão de que eles deviam renunciar a tudo quanto faz a vida agradável. Então aqui Cristo está querendo mostrar, e a escritora Ellen White mostrou também, que nós devemos dar importância, né, bastante importância às crianças, né, como nós falamos, né, que o reino de Deus pertence a elas, não é isso? E devemos recebê-las na atitude de uma criança. Provavelmente uma referência à confiança simples e restrita em Deus, né? Que nós possamos também ter essa confiança, essa sinceridade, né? Nos tornarmos como criança, né? Para que possamos ter essa sinceridade, essa transparência, essa confiança, essa honestidade e também ter em nossa vida, né? Lógico, colocada aí pelo Espírito Santo de Deus, né? A vontade de sempre estar perdoando, assim como uma criança perdoa, né? Você pode ver uma criança, ela briga com outra, mas logo daqui a pouquinho já está brincando com ela, já está novamente fazendo arte com elas. Por quê? Elas têm uma facilidade de perdoar. Por isso que Jesus disse para os discípulos, e também serve para cada um de nós, que nós temos que nos tornar como crianças, para ter essa facilidade aí, essa sinceridade, essa honestidade, essa confiança e também a facilidade aí de perdoar, não é isso? Que você e eu nos tornemos aí como crianças, né? Para que possamos entrar aí no reino dos céus, amém? Que Deus abençoe a sua segunda-feira, abençoe você e sua família essa segunda-feira, que seja uma segunda-feira e um começo de semana abençoado aí. É meu desejo e minha oração, amém.